todos aí, obrigado pela presença, tá? Pedro, pode falar aí. Tá. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter o seminário do professor Marcos Bonança. Ele fez graduação, mestrado e doutorado na Unicamp, pós-doutorado na Universidade de Regensburg, na Alemanha. Foi pesquisador visitante na Universidade de Maryland e atualmente é professor da Unicamp. Ele atua nas áreas de física e estatística fora do equilíbrio, sistemas quânticos dissipativos, métodos semiclássicos, dinâmica não linear e caos. A palestra que ele vai dar para a gente hoje vai ser sobre taxas negativas de produção de entropia na condução elétrica em metais. Obrigado, professor Marcos, por aceitar o convite e pode começar. Certo, então boa tarde para todos e todas. Eu vou aqui colocar no modo de apresentação. Então, para mim é um grande prazer estar aqui para falar sobre um trabalho que a gente concluiu recentemente, num dos grupos aqui mais tradicionais de física e estatística do Brasil. E então eu agradeço em nome aí do Pedro e do Carlos o convite. Então, esse aqui é o tópico que eu planejei para conversar com vocês hoje, né? São sobre taxas de produção de entropia. Isso é um trabalho em colaboração com um estudante de doutorado, o Pierre, e o meu colaborador, o Sebastian Defner, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, tá? Então, já que a gente vai falar de produção de entropia, eu queria dizer que esse foi um trabalho que começou realmente motivado pela minha ignorância sobre o tema, né? Eu vou tentar contar um pouco essa história aqui, onde que estava a minha ignorância e onde que a gente chegou, né? Quando a gente estuda termodinâmica, a gente sabe que a segunda lei tem vários enunciados, né? Então a gente pode, por exemplo, enunciar a segunda lei a partir da desigualdade de Clausius para um sistema isolado e falar que a variação da entropia termodinâmica tem que ser sempre não negativa. A gente pode enunciar a segunda lei para um sistema que está em contato com um reservatório térmico a todo momento, e aí o enunciado de Kelvin Planck diz para nós que o trabalho realizado, né, subtraído da energia, da diferença de energia livre de Helmholtz, vai ser sempre não negativo. Então, esses são alguns dos enunciados que a gente conhece da termodinâmica usual. Mas na termodinâmica de processos irreversíveis, mais especificamente, aparece o conceito de produção de entropia, que é muito importante para situações fora do equilíbrio, né? Então, eu vou denotar aqui por produção de entropia essa letra sigma maiúscula, e lá na termodinâmica de processos irreversíveis a gente diz que a produção de entropia, que a segunda lei se traduz como a não negatividade da produção de entropia, e daí tem esse passo aqui, que é dizer que a taxa, na verdade, da produção de entropia tem que ser sempre não negativa. Então, esse enunciado da segunda lei a gente pode encontrar com bastante frequência na literatura recente sobre processos fora do equilíbrio, né? De que a segunda lei da termodinâmica pode ser formulada dessa maneira, de que a taxa da produção de entropia tem que ser não negativa. Então, para mim, pessoalmente, esse passo, né, da produção de entropia para a taxa sempre foi bastante não trivial, né? Porque se vocês verem aqui nos enunciados anteriores, em momento nenhum nesses enunciados entra a questão do tempo, né? O tempo basicamente não aparece explicitamente nessas desigualdades que a gente usualmente usa para formular a segunda lei, mas aqui aparece explicitamente, já que a gente está falando de taxas, né? Bom, quando a gente... Marcos, Oi, posso fazer uma pergunta antes de prosseguir? Pode. Aqui você colocou produção de entropia sigma. Isso. Tudo bem. Do lado direito, sigma ponto. Isso. Qual o significado desse sigma ponto? É derivada desse sigma? Isso, é derivada temporal. A derivada temporal, tá? Desculpa, eu achei que isso estava mais sem problema. Isso, esse sigma ponto seria a derivada temporal do sigma aqui, tá? Mas a produção de entropia já não é uma diferença? A produção de entropia é uma diferença. Bom, ela pode ser uma diferença, ela pode ser um acúmulo de entropia, né? Então, ela pode ser uma função do tempo, mas ela não é uma taxa, né? Aqui eu tenho uma função sigma, e sigma ponto seria a derivada dessa função. Pois é, mas a questão é que o meu entendimento é que
a produção dividido pela variação temporal é que vai ser a taxa. Bom, Você então, tem a produção de entropia num certo intervalo de tempo, sempre assim. Você fixa um intervalo de tempo, aí você tem uma produção de entropia. Pois é, essa é uma das questões que a gente... A quantidade de entropia produzida, né, dividido num certo intervalo de tempo, dividido por esse intervalo de tempo, é que vai ser o sigma ponto. É isso? Isso, Tá essa bom. aqui é sigma ponto é uma taxa, né? Então, não é derivada do sigma. Oi? Não é a derivada do sigma que está do lado esquerdo. Bom, tudo bem. Vamos continuar, vai. A gente pode discutir isso, então. Essa é uma das coisas que fica um pouco em aberto quando a gente vai consultar os livros tradicionais, né? Exatamente... A minha questão é a seguinte, a taxa, quando você coloca uma taxa, uma produção de entropia, a taxa de produção de entropia, ela não é derivada de alguma função. Não existe uma função cuja derivada vai dar taxa. Esse é o ponto. Tá bom, então, a gente vai discutir isso aqui num exemplo, então. Tá bom. Tá bom? Então, essa é uma das questões que aparece aqui em aberto, né? Mas pelo menos na literatura as pessoas denotam assim, né? O sigma aponta a taxa de produção de entropia. E como eu estava falando, esse é um passo realmente meio não trivial, na minha opinião, que acontece nos livros textos tradicionais. Como é que eu saio de sigma maior ou igual a zero para taxas não negativas, tá? Então, eu fui procurar entender isso, né? E aí isso remete aos primórdios da elaboração da termodinâmica de processos irreversíveis. Então, aqui eu coloquei alguns textos bem tradicionais sobre isso. E se a gente for lá ver o que eles dizem, né? A partir de leis de conservação para sistemas extensos, então você pega um sistema, trata ele como um sistema extenso, e aí as quantidades termodinâmicas viram basicamente campos escalares, né? E você faz uma hipótese de equilíbrio local, junto com leis de conservação, tipo conservação de energia, massa, etc. Você deriva para esse objeto, que eu estou chamando de taxa de produção de entropia, esse sigma ponto, essa forma bilinear, onde o que eu vou denotar aqui por F, né, a gente entende usualmente como forças termodinâmicas, ou às vezes as pessoas chamam de afinidades, né? E o J caligráfico aqui a gente trata como fluxos ou correntes, né? Então, exemplos típicos, né, da literatura de termodinâmica de processos reversíveis é a condução térmica. Então, a taxa de produção de entropia seria dada por esse produto escalar entre a corrente de calor e o gradiente da temperatura. Então, para um sistema extenso que está submetido a um gradiente de temperatura e só a essa força, né, termodinâmica, essa seria a taxa de produção de entropia. E a gente tem outros exemplos clássicos, né, que eu vou descrever aqui, onde essa forma bilinear, que é derivada a partir de leis de conservação, ela é combinada com relações fenomenológicas, né, para os processos reversíveis que a gente chama de lineares, né? Então, a partir de leis que são derivadas fora da termodinâmica de processos reversíveis, como a lei de Fourier, a gente expressa os fluxos ou as correntes, né, de maneira linear em termos das forças generalizadas, das forças termodinâmicas, no caso. Então, a lei de Fourier expressa para mim a corrente de calor de maneira proporcional ao gradiente de temperatura, e aparece um coeficiente que é a condutividade térmica. A lei de Fick, por exemplo, expressa a corrente de matéria, né, de maneira proporcional com o gradiente da concentração, e aparece uma constante de proporcionalidade, que é a constante de difusão. E aí, quando a gente combina aquela forma bilinear, né, que eu coloquei no slide anterior, com essas leis fenológicas lineares, né, a gente tem essa expressão, essa forma famosa aqui para a taxa de produção de entropia, né, que é uma forma quadrática nas forças termodinâmicas. E o que os livros de termodinâmica e processos reversíveis falam para a gente é que essa taxa de produção de entropia tem que ser sempre não negativa. Isso seria uma demanda da segunda lei da termodinâmica.
Bom, tem um processo não linear aqui, aliás, um processo linear que eu não coloquei aqui, deixei ele separado, que é a condução elétrica. Opa, deixa eu antes de pular para lá, lembrar que esses camaradas aqui, os L's de I e J, são os famosos coeficientes de Onsager, e a princípio, essas forças aqui generalizadas estão avaliadas no mesmo instante de tempo, né? E isso é o que deixa entender essas referências bibliográficas que eu coloquei para vocês, tá? Bom, a condução elétrica também é um caso de fenômeno irreversível linear, e ela pode ser expressa através da lei de Ohm, onde a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico. Aqui eu estou escrevendo na maneira mais, talvez, geral que a gente pode imaginar, a lei de Ohm, num caso em que a condutividade, né, é um tensor, onde você pode ter anisotropias, né? Agora, eu queria salientar que a lei de Ohm, se vocês perceberem como a gente aprende em eletrodinâmica, é uma relação de proporcionalidade no domínio de frequências, né? Quando a gente vai para o domínio temporal, a gente faz uma transformada de Fourier inversa, a relação linear que existe entre corrente e campo, onde o campo elétrico aqui está fazendo as vezes da força termodinâmica, né? Ela é uma relação que de fato é linear, mas ela se dá através de uma convolução, onde aparece agora essa função φ, né? E eu posso recuperar aquela expressão em termos dos coeficientes de Onsager num certo limite, que é o seguinte: eu posso reescrever essa convolução da maneira que está aqui na segunda linha, né? É simplesmente uma transformação de variáveis, e daí eu posso fazer uma aproximação em que o campo elétrico sai aqui da integral, né? E eu recupero uma forma local, né, no tempo, né, para a relação entre corrente e campo, e essa aproximação ela é válida quando o campo varia de forma lenta, né? E o que eu quero dizer com de forma lenta? Em geral, essa função φ, desculpa, ela decai numa certa escala de tempo. Então, se o campo elétrico variar numa escala que é muito maior do que a escala de tempo em que essa função φ decai, essa aproximação é válida e a gente tem uma relação linear agora que é local, né, entre corrente, local no tempo, né, entre corrente e campo elétrico. Tá? Bom, então agora a questão para mim é quais são os efeitos sobre a taxa de produção de entropia, que tem essa forma bilinear, né? Se eu colocar a lei de Ohm aqui na sua versão do domínio no tempo, né? Não no domínio de frequência. Vocês veem que agora eu tenho uma relação que é bem mais complexa, né? E que ela não é necessariamente local no tempo, já que tem essa convolução, tá? Então, a questão é, será que essa expressão aqui é sempre não negativa? Então, essa foi uma das coisas essa foi a questão que eu me coloquei no início, né? Então, o meu objetivo aqui, o resto do seminário, vai ser mostrar para vocês o que acontece com essa relação quando a gente assume alguns modelos de condutividade, né? Em particular para metais, que são velhos conhecidos nossos, né? Então, a gente vai começar aqui com o modelinho mais simples que existe, que é o modelo de Drude, que assume que o condutor metálico, simplesmente lá dentro existe um gás clássico, né, de portadores de carga, e esse é um meio isotrópico e homogêneo, então a condutividade deixa de ser um tensor e passa a ser um escalar, né? E a gente sabe dos nossos cursos de eletrodinâmica que a condutividade no modelo de Drude tem essa forma aqui, né, ela, no espaço de frequência. Essa forma satisfaz as relações de dispersão de Kramers-Kronig que a gente está acostumado. E aqui em cima, no numerador, está a condutividade DC, né, no limite de frequência zero. E como a gente sabe, ela é dada em termos do número de portadores, o quadrado da carga, né, dos portadores de carga, a massa desses portadores de carga, e aparece aqui uma quantidade crucial na análise, que é o tempo de relaxação. Essa condutividade do modelo de Drude, a gente pode deduzir, por exemplo, usando a equação de Boltzmann e fazendo essa aproximação que é conhecida muitas vezes como aproximação do tempo de relaxação, né, no termo de colisão da equação de Boltzmann. Então, a gente
trata o termo de colisão na equação de Boltzmann simplesmente como o ΔF. F aqui seria a distribuição fora do equilíbrio, ΔF seria a distribuição fora do equilíbrio menos a distribuição no equilíbrio, né? Seria o desvio. E a gente introduz o tempo de relaxação aqui de maneira fenomenológica. Então, a gente considera que esses portadores de carga têm um certo livre caminho médio e isso se reflete num tempo de relaxação, né? Esse é o modelo de Drude velho conhecido nosso, né? Como a gente sabe, a gente pode melhorar o modelo de Drude e tratar efeitos quânticos, né? E aí a gente tem o modelo de Drude-Sommerfeld, que basicamente tem a mesma expressão, a condutividade tem a mesma expressão que do modelo de Drude, só que as quantidades que aparecem aqui agora têm significados físicos um pouquinho, ou elas têm origens físicas um pouco diferentes, né? O N aqui, por exemplo, passa a ser o número ou a densidade de elétrons na superfície de Fermi. Na superfície de Fermi, eu estou querendo dizer, mesmo a temperatura ambiente, a gente sabe que esses sistemas fermiônicos têm temperatura de Fermi muito alta, então a temperatura ambiente, para todos os efeitos, é como se a gente tivesse a temperatura zero. Então, esse N aqui dá para nós o número de elétrons, a densidade de elétrons, basicamente na temperatura de Fermi. O tempo de relaxação tem a sua origem na interação dos elétrons aqui com os fônons, né, do meu condutor metálico, ou com as impurezas, né, que existem, os defeitos que existem na rede cristalina. E o M aqui passa a ser a massa efetiva que vem das bandas eletrônicas, né? Então, Sommerfeld basicamente corrige o modelo de Drude nessa amplitude aqui, né? Introduzindo os valores quânticos, né, para cada uma dessas três quantidades, né? E a gente pode obter agora a função resposta, esse φ aqui é conhecido como função resposta, a partir da transformada de Fourier inversa dessa condutividade de Drude-Sommerfeld, tá? Então, aqui no modelo de Drude-Sommerfeld, os elétrons continuam sendo independentes, eles não interagem, as interações elétron-elétron são negligenciadas, né? E os elétrons são tratados de fato como um gás que está na presença de um reservatório térmico que é feito de fônons, né? Basicamente é essa a ideia até onde eu entendo, tá? Então, para a gente poder ver as implicações dessa condutividade aqui de Drude-Sommerfeld na produção de entropia, a gente precisa fazer essa transformada de Fourier inversa. Isso é fácil de fazer, a gente obtém essa função resposta, que é causal, né? Tem essa função degrau aqui na frente, né? E é uma função resposta que decai exponencialmente. Então, essa função resposta padrão do modelo de Drude-Sommerfeld. Agora a gente pode voltar na corrente, né? E eu vou mostrar para vocês que essa relação aqui integral, né, entre a corrente e o campo, de fato, descreve a fenomenologia que a gente espera, né, de um condutor metálico que está submetido a um campo elétrico externo, né, oscilante, né? Então, se eu calcular essa integral usando a função resposta que eu mostrei para vocês anteriormente, quando a frequência do campo é muito o produto, né, da frequência pelo tempo de relaxação, ou se você quiser, o período de oscilação do campo é muito maior que o tempo de relaxação, como a gente sabe, a corrente basicamente ela fica em fase com o campo elétrico, e aqui a gente está vendo que essa relação integral descreve um estado estacionário, certo? Então eu tenho um estado estacionário, praticamente não vejo nenhum transiente, já que o tempo de oscilação, o período de oscilação do campo é muito maior que o tempo de relaxação, né? E aí corrente e campo oscilam em fase, né? Se eu agora diminuir o período de oscilação do campo elétrico, né, eu vejo agora que essa relação integral, ela de fato descreve também um transiente, que eu posso interpretar da seguinte maneira: o meu condutor inicialmente estava em contato ele estava em contato com o seu reservatório térmico a uma certa temperatura T, sem corrente, né? E aí, num tempo T igual a zero, esse campo elétrico incidiu sobre o meu condutor. Então, meu condutor começa a reagir com uma certa corrente, leva um tempo para ele chegar no estado estacionário, mas depois de um tempo aqui transiente, ele
alcança um estado estacionário, e agora a gente vê nitidamente que corrente e campo estão fora de fase, né? Então, isso é também um resultado padrão que a gente costuma ver nos cursos de eletrodinâmica, como efeito da frequência do campo sobre a corrente, né? E a corrente fica fora de fase em relação ao campo. Então, quais são os efeitos disso para a nossa taxa de produção de entropia? Então, está aqui a minha taxa de produção de entropia. Aqui dentro está a função resposta que veio do modelo de Drude-Sommerfeld. E aqui estão os dois campos elétricos, né? Um fora e um dentro, né? Já que a taxa de produção de entropia é uma forma bilinear. Então, aqui esse seno diz respeito ao campo elétrico que estava aqui fora, e essa convolução toda é a minha corrente, né? Então, quando eu posso fazer essa integral analiticamente, sem problema, eu tenho essa expressão que está aqui, que eu vou simplificá-la um pouquinho para vocês no seguinte limite, né? Imagina que a frequência do campo externo, ω0, é muito pequena, quer dizer, o tempo de oscilação do campo é muito grande, né? Então, para tempos da ordem do período de oscilação do campo elétrico, essa expressão se simplifica aqui dessa maneira, e aí vocês veem nitidamente que tem um termo aqui que não necessariamente vai ser sempre positivo, né? Então, ao redor de valores ω0t igual a múltiplos de π, eu tenho valores negativos, né? Então, esse termo aqui, seno vezes seno, me dá coisas sempre positivas, mas esse termo aqui, seno vezes cosseno, me dá valores negativos, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns gráficos para vocês, né? Da taxa de produção de entropia para diferentes períodos, né, de oscilação do campo externo, né? Então, vocês veem que quando o período de oscilação do campo é da ordem do tempo de relaxação, eu tenho regiões da taxa de produção de entropia bem salientes, né? E essas regiões elas vão diminuindo à medida que o período de oscilação do campo aumenta, né? Ou seja, a frequência de oscilação diminui, mas mesmo quando eu tenho períodos de oscilação do campo bem maiores que o tempo de relaxação, os valores negativos estão sempre lá. Eles realmente só vão a zero no limite em que ω0 vezes tal R for a zero, literalmente. Tá? Bom, e a produção de entropia? Então, se eu integrar o que eu estou chamando de taxa, e aí aqui a gente pode voltar naquela discussão lá do começo, né? Então, se eu integrar no tempo isso que eu estou chamando de taxa, né, e eu tiver uma produção de entropia acumulada, né, essa grandeza, por outro lado, é sempre não negativa. Tá? Aqui tem vários exemplos para diferentes valores do período de oscilação do campo, né? A gente teve que reescalar um pouquinho as amplitudes aqui só para poder colocar essas curvas todas no mesmo gráfico, né? Mas vocês veem que a medida, só quando a gente de fato tem um período de oscilação do campo elétrico muito maior que o tempo de relaxação, é que a produção de entropia tem esse comportamento que a gente considera típico, né, para um sistema no estado estacionário, que é crescer monotonicamente. Vocês veem que, no fundo, o crescimento não é monotônico, né? Tem oscilações, só que essas oscilações vão ficando cada vez mais amortecidas à medida que eu diminuo a frequência de oscilação do campo elétrico, tá bom? Repara que todas as curvas são para a mesma amplitude do campo elétrico. O único parâmetro que está sendo variado aqui é a frequência de oscilação do campo elétrico. Tá? Então, a gente conseguiu escrever um teoreminha sobre isso, né? Então, aqui eu vou escrever a minha função resposta, como ela é causal, ela tem sempre essa função degrau, né? Então, eu posso fatorar essa função degrau, e aí eu tenho sempre a função degrau multiplicando uma outra função. Então, o que a gente mostrou é que se essa funçãozinha φ, que compõe a minha função resposta, né, tiver uma transformada de Fourier que é sempre não negativa, isso implica na produção de entropia ser sempre positiva. E isso é um C e somente C, né? Então, a produção de entropia ser positiva implica, ela demanda que a função resposta que eu coloque aqui tenha que ter transformadas de Fourier positivas. Isso é importante porque, se a gente lembrar que essas funções resposta quase sempre são construídas de maneira fenomenológica, né? A não ser que a gente tenha um modelo microscópico que a gente consegue
resolver exatamente, as funções resposta são, em geral, fenomenológicas, né? Então, a gente pode entender isso como uma demanda da segunda lei, né, para ajudar na nossa formulação de modelos fenomenológicos para a função resposta, né? Quer dizer, se a segunda lei demanda que a produção de entropia seja sempre positiva, eu tenho que construir um modelo fenomenológico tal que a função resposta tenha transformada de Fourier positiva, tá? Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a produção de entropia, dado como integral daquela taxa, onde aquela taxa veio lá da termodinâmica de processos reversíveis, né, aquela forma bilinear, essa produção de entropia vai ser não negativa. Isso vai implicar que a taxa média seja não negativa, né? Então, a gente pode falar que, de fato, a produção de entropia ser positiva implica que a taxa média, né, a média aqui seria a média temporal, né, num período de oscilação do campo, né, essa taxa média, sim, seria sempre não negativa, então o lado de esquerda que implica no lado direito, mas aquilo que eu estava chamando antes só de sigma ponto, sem a média temporal, que você pode interpretar talvez como uma taxa instantânea, aquilo não deriva exatamente de eu supor que a produção de entropia é sempre não negativa. Tá? Então é isso que eu estou querendo mostrar com esse exemplo da lei de Ohm e do modelo de Drude-Sommerfeld. Né? Aí a gente pode se perguntar, poxa, mas será que o modelo de Drude-Sommerfeld é que não está causando talvez esse problema, né, de eu ter as taxas não negativas, né? Então a gente foi atrás de resultados experimentais, né, para condutividade, e aí a gente achou artigos relativamente recentes aqui que discutem com bastante detalhe, né, medidas experimentais da constante dielétrica de metais nobres, né, em particular ouro e prata, né? Metais nobres como ouro, prata e cobre têm uma estrutura de bandas relativamente simples comparado com outros metais, a superfície de Fermi também é bastante simples, então você encontra bastante literatura sobre propriedades dos metais nobres, né, ouro, prata e cobre, como sendo exemplos muitas vezes típicos, né, daquilo que a gente considera um metal ideal, né? Então, nesses dois trabalhos aqui, um é sobre o ouro, outro sobre a prata, vocês veem aqui esse epsilon 1 é a parte real da constante dielétrica, né? E esse grupo aqui são dois trabalhos do mesmo grupo, eles também compilaram resultados experimentais de vários outros grupos ao longo de vários anos, né? Que usaram técnicas experimentais, inclusive diversas das deles, né? E aqui tem dados experimentais de todos esses grupos, né? As linhas contínuas aqui coloridas são das diferentes amostras, né, que esses dois grupos aqui reportaram nesses artigos, né? E vocês veem aqui essas linhas tracejadas, né, como sendo o modelo de Drude-Sommerfeld, né, tanto para o ouro quanto para a prata. E aqui vocês veem que na faixa de energia de 0,1 até 1 eletronvolt, uma concordância muito boa entre o modelo de Drude, Sommerfeld e os resultados experimentais, né? Quando a gente aumenta um pouco, aqui, desculpa, agora é a parte imaginária da constante dielétrica, então a gente também vê a concordância muito boa na mesma faixa, né? Então é uma década aqui de energia, de 0,1 até 1 eletronvolt, onde os resultados experimentais concordam bem com o Drude-Sommerfeld, tá? Então, as linhas contínuas aqui, A, B e C, são as amostras que eles estudaram nesses trabalhos, né? E aqui, os outros pontos são resultados de outros grupos, né? Com outras técnicas experimentais, né? Então, eu mostrei aqui para vocês parte real e imaginária da constante dielétrica. E a partir da parte real e imaginária, a gente pode depois construir a condutividade. Então, antes de mostrar a condutividade, eu vou mostrar para vocês aqui o desvio do modelo de Drude, né? Então, para energias mais altas, então vocês veem ali que para cima de 1 eletronvolt, a gente começa a ter desvios do modelo de Drude-Sommerfeld, né? Então, aqui para prata,
para o ouro, né? A gente vê nitidamente que aparece uma estrutura muito mais complicada aqui para essas energias, né? Então, essa aqui é a parte real da constante dielétrica, e aqui para a parte imaginária da constante dielétrica. Então, vocês veem aqui o modelo de Drude, essa linha tracejada, né, que vai embora aqui para baixo, né? E a gente vê que os resultados experimentais mostram esses mínimos, né? Mostram esses pontos de inflexão, né? Então, aqui a gente poderia levantar a seguinte hipótese: será que correções para frequências altas, né, do modelo de Drude-Sommerfeld poderiam corrigir esses resultados de produção de entropia que eu mostrei para vocês agora? Quer dizer, que, em outras palavras, será que correções para frequências altas tornariam a taxa de produção de entropia positiva, né? Essa foi uma das perguntas que a gente se fez, né? E isso é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui estão as condutividades que você pode construir a partir da constante dielétrica, né? Então, vocês veem aqui a linha contínua preta e tracejada preta é Drude-Sommerfeld, e as linhas contínuas aqui coloridas são as medidas experimentais nessa faixa aqui de frequências, que vai a quase até 10 eletronvolts, né? Então, vocês veem que aparece essa estrutura de mínimos aqui, né? E isso é um desvio de Drude-Sommerfeld, tá? Bom, então a gente fez essa pergunta: correções de frequências altas podem mudar esses resultados para a taxa de produção de entropia? Então a gente falou, vamos tentar construir um modelo mais realista, né? Vamos estender o modelo de Drude-Sommerfeld para ver se qual o impacto que isso tem na taxa de produção de entropia. Extensões para o modelo de Drude-Sommerfeld é um assunto bem antigo, tá? Então, aqui tem uma referência que tem a minha idade aqui, onde as pessoas já discutiam extensões para o modelo de Drude, e uma das motivações experimentais para você fazer uma extensão do modelo de Drude-Sommerfeld é o comportamento do tempo de relaxação, né? Então, uma das diferenças qualitativas, né, entre o modelo de Drude-Sommerfeld e o que a gente chama de modelo de Drude-Sommerfeld estendido é a dependência com a frequência do tempo de relaxação. Então, aqui vocês veem uma medida experimental desse grupo que eu estava mostrando antes para vocês, os resultados da constante dielétrica. Aqui são medidas para o tempo de relaxação, para o ouro e para a prata. Vocês veem nitidamente que o tempo de relaxação varia com a frequência, né? E aqui tem dois ajustes, né, para um comportamento quadrático. Percebam que aqui o eixo horizontal é a frequência ao quadrado, né? Então, vocês veem que para energias relativamente baixas, né, existe um comportamento quadrático do inverso do tempo de relaxação com a frequência, e esse comportamento a baixas frequências, né, de comportamento a baixas frequências vai com ômega ao quadrado, né, é algo que também já foi predito teoricamente na teoria de líquidos de Fermi, aplicada a metais nobres, que basicamente é uma teoria que trata as interações elétron-elétron de maneira fraca, né? Mas introduz interações elétron-elétron. Então, a origem física, então, desses dois termos, basicamente, ou a interpretação física, até onde eu consegui entender, é que o tempo, esse tempo de relaxação agora que eu estou chamando de tau R0, né, que é o tempo de relaxação para a frequência zero, ele é devido à interação com fônons e com impurezas, né, com imperfeições da rede, e essa correção com ômega ao quadrado diz respeito à interação elétron-elétron, tá? Fisicamente. Então, tanto esse primeiro termo de ordem zero quanto esse coeficiente dependem da frequência. Existe na literatura toda uma discussão da dependência com a frequência. A teoria de líquido de Fermi dá uma predição, por exemplo, da dependência com a frequência, mas a gente aqui não está, aliás, a dependência com a temperatura, a gente aqui está interessado no comportamento com a frequência, tá? Então, esse comportamento do tempo de relaxação foi uma das coisas que norteou a construção do modelo fenomenológico que a gente fez. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês não é uma abordagem microscópica, né, via a teoria de líquido de Fermi, até porque eu não sou especialista nisso. O que a gente tentou fazer, e que vocês vão julgar daqui a pouco se foi algo com sucesso ou não, né,
Mas o que a gente tentou fazer foi um modelo fenomenológico, né, com obedecendo alguns vínculos aqui que eu vou listar para vocês, né, que fosse capaz de descrever esses resultados experimentais e possibilitasse que a gente conseguisse calcular a função resposta e, portanto, calcular a taxa de produção de entropia e ver se um modelo de Drude estendido, né, modificaria qualitativamente a taxa de produção de entropia. Tá? Então, a gente construiu um modelo fenomenológico que respeita as relações de Kramers-Kronig, é uma das coisas que a gente colocou como diretriz, né, e que propicia para a gente esse comportamento do tempo de relaxação, que é velho conhecido, tanto teórico quanto experimental. E, além disso, né, os resultados experimentais mostram que esse tempo de relaxação aqui para a frequência zero é da ordem de 10 a menos 14 segundos para a temperatura ambiente, pelo menos, essa é a ordem de grandeza, né? E para a temperatura ambiente também, esse coeficiente beta, dividido pelo tempo de relaxação para a frequência zero, é dessa ordem de grandeza, 10 a menos 3. Então, esses são resultados experimentais para a temperatura ambiente que a gente usou como norte para construir um modelo fenomenológico de Drude estendido, tá? Então, quais foram os passos, né? Ou qual que é a ideia aqui do modelo, da extensão do modelo de Drude-Sommerfeld? A gente pega a expressão da condutividade de Drude, né? E agora aqui eu estou expressando o numerador em termos da frequência de plasma, simplesmente porque a frequência de plasma aqui é algo que se mede experimentalmente, né? Então, aqui a gente vai colocar uma entrada aqui com valor experimental. A ε0 aqui é a permissividade elétrica no vácuo, né? Mas a principal alteração do modelo de Drude é a introdução dessa função g de ômega, né? Que, se ela for simplesmente 1 sobre tal R, a gente recupera a Drude-Sommerfeld. Tá? Então, se essa função aqui for constante, a gente tem Drude-Sommerfeld. Tá? Qual é o significado físico dessa função g? Ela está aqui principalmente para propiciar um tempo de relaxação que depende da frequência, né? Então, o tempo de relaxação como função da frequência, operacionalmente, as pessoas calculam em termos da parte imaginária, da parte real e da parte imaginária da condutividade. Tá? Então, se você mede essa parte real e imaginária, você consegue obter o tempo de relaxação como função da frequência. E você pode expressar também esse tempo de relaxação como função da frequência diretamente em termos da parte real e da parte imaginária dessa função g. Né? Qual é o significado físico dessa função g? Bom, essa função g, ela está ligada com a aproximação que a gente faz, de novo, no termo de colisão da equação de Boltzmann, né? Então, o modelo, a ideia física aqui é que a extensão do modelo de Drude-Sommerfeld seria possível se a gente trata o termo de colisão da equação de Boltzmann dessa maneira aqui, como se fosse como uma convolução, né, entre o desvio da distribuição fora do equilíbrio em relação à distribuição de equilíbrio inicial, né, entre uma convolução desse desvio e essa função g, tá certo? Essa funçãozinha gzinho, tá? Minúsculo. A função g maiúsculo seria, então, essa transformada de Fourier-Laplace dessa funçãozinha g, né? Então, repara que eu estou, digamos assim, generalizando aquela aproximação do tempo de relaxação que era feita no termo de colisão da equação de Boltzmann, né? Eu estou generalizando a aproximação do tempo de relaxação para uma convolução, né? Então, num certo limite, essa convolução ela recai na aproximação do tempo de relaxação, né? Então, se essa funçãozinha g decair suficientemente rápido, a gente consegue fazer a aproximação do tempo de relaxação, mas, digamos assim, a rigor a gente teria essa convolução aqui para tratar e ela levaria a uma extensão do modelo de Drude-Sommerfeld. Tá? Então, entenda o modelo de Drude-Sommerfeld como algo que trata de uma maneira mais refinada a aproximação do tempo de relaxação, certo? Introduz ali no tempo de relaxação uma descrição um pouco mais refinada, né, com um atraso temporal. Né? É para essa funçãozinha g que a gente vai fazer um modelo fenomenológico. Né? Então, a gente colocou essa expressão aqui, é uma expressão que é simplesmente
uma proposta, né, para essa função G. Então, essa funçãozinha G, ela é causal, ela tem que ter dimensão de 1 sobre tempo. Então, esse pré-fator aqui dá conta dessa dimensão. E aí eu tenho 3 parâmetros livres, essa amplitude A, que é a adimensional, esse tempo tal C, que me dá o decaimento dessa função G. Essa função G tem que decair porque a gente quer recuperar a aproximação do tempo de relaxação em algum limite, né? E multiplicando esse decaimento exponencial, a gente tem aqui uma função oscilatória, tá? Você pode falar para mim, poxa, como é que você adivinhou essa expressão aqui? De fato, eu não estou fazendo uma teoria microscópica, eu estou fazendo um modelo fenomenológico, né? Então, a gente realmente testou expressões mais simples que isso, como, por exemplo, só um decaimento exponencial simples, né? Era a primeira coisa que a gente testou, né? A gente viu que com um decaimento exponencial simples, né, a gente introduz 2 parâmetros livres, que seria essa amplitude A e a taxa de decaimento, né? E esses 2 parâmetros, só com esses 2 a gente não conseguia descrever todo o comportamento experimental que a gente queria que fosse descrito, tá? Então, eu deixo aqui como justificativa para vocês que essa foi a forma, a expressão que funcionou, de fato, para o que a gente queria fazer, como é o caso toda vez que a gente faz fenomenologia, né? Então, a gente tem esses 3 parâmetros livres que a gente determina o valor desses parâmetros, né, através daquelas restrições experimentais que a gente colocou antes, né? Então, para o nosso modelo fenomenológico, esses 3 parâmetros livres têm esses valores aqui, 10 a menos 2, 3 vezes 10 a menos 15 segundos, né? E essa frequência A tem essa relação com a taxa de decaimento. E esses valores aqui que a gente determinou, de fato, nos dão como resposta esse tempo de relaxação, que é quase da ordem de grandeza que a gente queria. Na verdade, os valores experimentais que as pessoas têm para o ouro e para a prata, né, para o tempo de relaxação, a frequência zero, é entre 18 e 14 femtosegundos, né? Então, esse tempo de relaxação que a gente encontrou é coisa de 3 vezes menor, então, de certa forma, está dentro da ordem de grandeza. A gente consegue obter a razão B sobre tal R0 dentro da ordem de grandeza que a gente queria. E, além disso, para esses valores aqui dos parâmetros livres, essa função para condutividade, de fato, satisfaz Kramers-Kronig, e a gente consegue ver que essa função de ômega tem polo simples com parte imaginária de ômega negativa. Então, quando a função é analítica, né, no semiplano superior do plano complexo e tem esses polos simples no semiplano inferior, isso é equivalente a satisfazer Kramers-Kronig, tá? A condutividade que a gente obtém está aqui, tá? Para esse valor aqui experimental de frequência de plasma, tá? Então, aqui está, na linha tracejada, é a parte imaginária da condutividade, e a linha contínua é a parte real da condutividade, tá? Eu vou colocar esse nosso resultado aqui lado a lado com o resultado experimental. Vocês veem que aqui do lado direito tem o resultado experimental, e aqui o resultado do nosso modelo. Vocês veem que a gente está razoavelmente bem aqui, a gente erra um pouquinho, né, do ponto de vista quantitativo em algumas coisas, né, mas a gente consegue prever um mínimo na região de energia que os experimentos também prevêem, né, então tem um mínimo aqui tanto na parte real quanto na parte imaginária, né, e a gente prevê esse mínimo e depois essa inflexão da mesma maneira que foi medido experimentalmente, tá? Então, aqui está o resultado, a comparação com o resultado do ouro. Perceba que as coisas estão nas mesmas unidades, né, de medida. E o gráfico para prata é esse aqui, então, nas mesmas unidades de medida. Tá? Então, a gente considera que o resultado aqui do nosso modelo é relativamente bom comparado com os resultados experimentais, né? Mas, como todo modelo fenomenológico, ele tem os seus limites, né? Então, aqui está o tempo de relaxação, o inverso do tempo de relaxação em função da energia, né? De acordo com o nosso modelo, né? Então, essa curva contínua aqui é o que o nosso modelo prediz, e aqui está o comportamento quadrático, né?
Então, em algum momento, a gente desvia do comportamento quadrático. Como vocês lembram, o resultado experimental realmente diz que, em algum momento, o comportamento é mais forte do que simplesmente quadrático, né? Mas vocês veem aqui que o resultado experimental diz que o inverso do tempo de relaxação tem que crescer sempre com a frequência, né? E o nosso modelo prevê aqui um pico, né? Então, aqui a gente falha, né? A gente não consegue descrever esse comportamento experimental aqui para energias muito altas, né? Então, a gente pode dizer que esse modelo fenomenológico que a gente elaborou, ele é bom até energias aqui de 2 eletronvolts ou um pouquinho mais só, tá? Já que depois a gente tem uma discordância qualitativa com o que se observa experimentalmente, né? Bom, agora, então a gente pode voltar para a taxa de produção de entropia. Eu tenho que calcular essa função resposta, então, a partir daquele modelo. A gente fez isso, né? A gente teve que calcular essa transformada de Fourier inversa, que dá para a gente fazer usando métodos de integral de caminho no plano complexo e resíduos, né? E a gente chega que a nossa função relaxação tem duas contribuições, que são essas duas contribuições que estão aqui. Uma simplesmente é do tipo Drude-Sommerfeld, ela decai exponencialmente, né? E a outra contribuição decai exponencialmente, mas tem oscilações, tá? Então, essas duas contribuições para a função resposta a gente obteve analiticamente, né? Não tem nenhuma aproximação, a gente consegue fazer a integral no plano complexo exatamente, tá? E aí a soma dessas duas contribuições dão para a gente essa função resposta, né? Que agora tem essas oscilações. Esse é o desvio, digamos assim, mais saliente em relação a Drude-Sommerfeld, né? E com isso a gente calcula a taxa de produção de entropia. Então estou aqui mostrando para vocês a taxa de produção de entropia e a comparação entre o resultado de Drude-Sommerfeld e esse modelo que a gente fez, que é um Drude-Sommerfeld estendido, né? Isso é para uma energia de meio eletronvolt para os fótons incidentes, né? E vocês veem aqui que existe um transiente no início, devido ao fato de que no início o sistema está em equilíbrio, na ausência de correntes, aí a gente começa a jogar fótons lá e o sistema começa a apresentar correntes e aí ele chega num estado estacionário. Vocês veem aqui nitidamente que no estado estacionário a gente tem taxas negativas, né, da produção de entropia. Um pouco para nossa decepção, vocês veem que o modelo de Drude-Sommerfeld estendido, ele desvia muito pouco do modelo de Drude, né? O desvio é muito pouco. Essa frequência de oscilação, na verdade, não é exatamente igual, mas ela é tão próxima que é só para tempos muito longos que a gente vai começar a ver eles ficarem fora de fase, mas as amplitudes aqui realmente são basicamente as mesmas, né? E vocês veem que esse gráfico está construído por uma energia de fótons onde os resultados experimentais que eu mostrei para vocês, né, indicam que o modelo de Drude é uma boa descrição, né? Então vocês veem que, de fato, o modelo de Drude-Sommerfeld não corrige realmente esses valores negativos para a taxa de produção de entropia. Então, a gente chega à conclusão que, de fato, elas estão lá, né? Então, eu queria voltar nessa expressão, né, que eu mostrei para vocês, da taxa de produção de entropia, motivada pelo problema da condução elétrica, né? E tentar discutir qualitativamente a origem dessas taxas negativas, né? Então, vocês veem que a gente pode agora extrapolar o problema da condução elétrica e imaginar o seguinte, que se eu estou tratando de um processo irreversível linear, a taxa de produção de entropia vai ter essa forma bilinear, né? Força vezes corrente, né? E se a corrente, ela pode ser uma corrente de qualquer natureza, elétrica, qualquer outro tipo de corrente, né? Mas se ela tiver esse comportamento linear, que no fundo é a relação, do ponto de vista fenomenológico, é a relação linear mais geral que a gente pode construir, né? Que é uma relação linear, mas não local no tempo, né?
a gente vai ter sempre taxas negativas, simplesmente porque vocês veem que o que está acontecendo aqui é que essa função resposta, em geral, decai com um certo tempo característico, né? E se essa força termodinâmica ela variar de maneira não monotônica, ela oscilar, né? Essa convolução ela vai colocar essa força termodinâmica fora de fase com ela mesma, aqui fora, né? Então, se vocês imaginarem, por exemplo, o limite em que a oscilação da minha força termodinâmica acontece numa escala de tempo muito maior que o decaimento dessa função φ, para todos os efeitos, essa função φ é como se ela fosse uma delta de Dirac, né? E aí eu tenho essa minha força aqui em fase com essa força, então é como eu vou ter aquela forma, acho que a gente considera mais tradicional, né? Da produção, da taxa de produção de entropia, que é ter um F ao quadrado aqui, né? Se não, quer dizer, se esse F oscilar em escalas de tempo que não são assim tão maiores que o decaimento dessa minha função resposta, eu vou ter alguma coisa, essa convolução vai me dar algo que está fora de fase com essa força que está aqui para fora da integral, né? E o fato de a gente ter coisas que oscilam e estarem fora de fase é que acabam induzindo a taxas negativas. Então, esse é um mecanismo que estaria presente em outros fenômenos, não só na condução elétrica, né, na minha opinião, né? E isso, de fato, a gente vasculhando na literatura, foi demonstrado para fluidos viscoelásticos, né, por esse grupo aqui, num artigo que não é tão antigo assim, né, onde, de fato, eles tratam a produção de entropia no regime linear para fluidos viscoelásticos, né, quando você coloca perturbações oscilatórias, e eles também encontraram taxas negativas de produção de entropia nesses sistemas, tá? Então, aqui então essa discussão é para tentar argumentar que existiria um mecanismo aqui que vai um pouco além do problema da condução elétrica que eu apresentei para vocês, tá bom? Mas a condução elétrica é acho que um fenômeno tão familiar para nós, né, que eu acho que ele acaba sendo bastante exemplar e talvez acho que as pessoas trataram esse resultado para fluidos viscoelásticos talvez como uma peculiaridade ou alguma anomalia, né? Mas me parece que é o mesmo tipo de mecanismo que eles encontraram lá, a gente está simplesmente reproduzindo aqui na condução elétrica em metais, né? Bom, então com isso eu concluo, né? Vou fazer um sumário do que eu apresentei aqui para vocês. Então, a lei de Ohm, ela implica uma corrente defasada do campo oscilante, né? Essa defasagem que eu estou atribuindo, né, à origem ao surgimento de taxas negativas na produção de entropia para o modelo de Drude-Sommerfeld. A gente viu que essas taxas negativas persistem quando a gente estende o modelo de Drude, mesmo que de maneira fenomenológica e trata agora efeitos quânticos mais complexos, já que o modelo de Drude estendido, do ponto de vista físico, descreve interações elétron-elétron, né? Essas taxas negativas, a gente viu que elas ficam menos salientes, né, à medida que a frequência de oscilação do campo diminui, o que está de acordo, talvez, com a nossa intuição. Então, nesse limite em que a frequência do campo ou que a energia do fóton é muito baixa, né, então a gente vai recuperar esse comportamento monotônico, né, da produção de entropia que a gente está acostumado a gente assume muitas vezes como sendo típico, né, de sistemas em estado estacionário, né? E essa abordagem que a gente fez meio que, na minha opinião, apresenta um mecanismo, né, para a origem dessas taxas negativas, né? E eu acho que permite talvez que a gente formule esse enunciado da segunda lei em termos de taxas de produção de entropia de um jeito talvez um pouco mais cuidadoso, né? Mostrando que existem regimes onde a taxa de produção de entropia é não negativa, e aí nesses regimes talvez a gente não possa enunciar a segunda lei dessa forma, né? Dizendo que taxas negativas tem que ser não negativas
taxas de produção de entropia têm que ser não negativas, e isso é um enunciado da segunda lei, tá bom? Então, espero que tenha sido uma apresentação clara. Foi a primeira vez que eu falei sobre esse trabalho que a gente fez. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o apoio que a Unicamp tem dado para a gente e o apoio da FAPESP através da bolsa de doutorado do Pierre, que é o aluno que tem trabalhado nesse tema, tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Marcos, pelo seminário muito legal aí. Pedro? Obrigado, Marcos. Quem tiver perguntas pode fazer pergunta agora. Pode só abrir o microfone e falar. O Luiz Gregório tem uma pergunta, pode falar aí. Olá, boa tarde. Pedro, eu também tenho uma, tá? Pessoal, eu não sei como que é o prático de vocês aqui. Eu posso sair da apresentação e... eu vou sair aqui, então qualquer coisa eu volto lá, dependendo das perguntas, tá? Ô, Marcos, na verdade eu ia te pedir para mostrar um slide, tudo bom? Tudo bem, Luiz, tudo bem, pode falar. Então, queria, se puder mostrar aquele slide do dado instrumental em que 1 sobre tal foge do... Esse aqui, né? Não, mais um, aquele outro que tem a... bom, é esse que está pequenininho do lado, mas tem um que está grande. Tá bom, eu chego nele lá. Então, a minha pergunta é que se essa energia, se essa energia em que 1 sobre tal diverge não é a frequência de plasma dos metais? Pode ser, cara. De fato, eu não me lembro agora. Mas eu não sei dizer, Luiz. A frequência, se você calcula, além de liquidificação, se você faz o cálculo da condutividade ou o inverso de tempo de reação com RPA, faz a correção de interação elétron-elétron, aparece ali uma frequência característica que é a frequência de plasma do metal, né, que da ordem de, sei lá, para alumínio, eu até estava vendo aqui, para mais ou menos 15 elétron-volts. Aí talvez esteja um pouco baixo. Mas nessa frequência é como se o metal fosse quase transparente para a radiação. Então você tem essas oscilações de plasma com vida longa. Então, sobre tal, realmente diverge. Não sei se é isso, mas é interessante aí o resultado fenomenológico de vocês. Talvez tenha uma interpretação microscópica em termos dessas correções por conta de interação elétron-elétron. Entendi. De fato, a gente tentou se restringir. Quando eu apresento os resultados aqui para a produção de entropia, né, deixa eu correr lá, a gente ficou aqui com energias bem abaixo disso, né? Então, aqui esse resultado, por exemplo, é para meio elétron-volt, justamente porque a gente queria fugir dessa região, né? Certo. Ou até fugir da região que o nosso modelo aqui discorda, né? Que a gente tem esse pico aqui, né? Mas, de fato, isso, como eu disse, a motivação para a gente entrar nessa seara, né, foi realmente descrever a produção de entropia, e agora talvez a gente pense realmente em entrar mais em contato com o pessoal de matéria condensada para discutir, né, se esse modelo fenomenológico ajuda em alguma coisa nos problemas de matéria condensada em si, né? Mas... de fato, toda essa história do tempo de relaxação, a dependência com a frequência, é uma coisa que eu aprendi muito recentemente, né? Então, tudo que você puder sugerir, Luiz, eu tô aberto aqui para ouvir, porque de fato é alguma coisa que eu fui estudar muito recentemente. Beleza, na verdade está me chamando a atenção porque nesse semestre justamente eu estou dando curso de muitos corpos e que vai ter uma aula sobre isso. Que legal. Por isso que eu estou com isso meio fresco na cabeça. Mas legal, não, eu vou pensar, daí eu te mando alguma coisa assim. Legal. Pode mandar sim, que seria legal eu saber mais sobre isso aqui. Beleza. Pode fazer a sua pergunta agora, Fieri. Ô Marcos, primeiramente aí, muito obrigado pelo seminário, muito bom. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta seguinte, essa parte, né, que você falou de taxas negativas,
não me chamou tanto a atenção no sentido de que eu já vi, né, como você está calculando a produção em função do tempo, eu já, em vários problemas, até mesmo na abordagem linear, né, tem modelos muito simples, até alguns que eu trabalhei, que tem. O que me chamou né, taxas de produção de entropias negativas, né, e a soma, né, a integral no período da positiva. O que me chamou a atenção foi o comportamento não monotônico, né, no comecinho. Não sei, tem alguma razão para isso? Eu vou tentar explicar aqui ou falar o que eu entendo, né? Então, você está se referindo à produção de entropia ou à taxa? Oi? É isso, né? A taxa, o sigma ponta de teinha, né? Que você mostrou anteriormente que assumia valores negativos. Isso nem me chamou tanto atenção assim, porque como você tem, eu não sei se eu estou interpretando errado, mas quando você tem essas forças oscilantes, né, ela pode realmente ter, né, a integral, né, sobre o período dá positivo, como você mesmo mostrou. O que me chamou a atenção é o comportamento não monotônico, né, no slide seguinte. Sim, então, como a própria taxa é bastante oscilatória, né? Eu vou até aqui, bom, enfim, vou discutir em cima dos gráficos, depois eu posso ir para a expressão em si, né? Mas a taxa é oscilatória, né? Então, a hora que você faz a integral disso, né? Você ainda tem o resquício dessas oscilações. Então, eu posso ir lá para a expressão exata, por exemplo, se você tá aqui a expressão, né? Então você faz essa convolução aqui está a função resposta do modelo de Drude, né, que é uma exponencial. Você faz essa integral aqui e o que aparece é isso aqui, ó, tá? Então aparece termos oscilatórios, tem um termo que vai decair, então isso aqui basicamente descreve o transiente, né? Então, você está entrando, digamos assim, você está saindo do equilíbrio termodinâmico para chegar no estado estacionário, então aqui tem um termo que decai com o tempo, né? Mas você tem aqui termos oscilantes na taxa, né? Esse termo de seno ao quadrado que vai aparecer aqui, esse seno vezes esse seno, quando você integrar esse cara no tempo, é esse cara que vai, se eu me lembro bem, vai te dar o crescimento linear, né? Mas somado a esse crescimento linear, vão ter termos oscilatórios, e esses termos oscilatórios eles vão estar aqui divididos por esse produto, ômega zero tal R. Tá? Divididos, ou, na verdade, acho que multiplicados, né? De maneira que quando você manda ômega zero tal R para zero, né? Ou seja, frequências de oscilação muito pequenas, você recupera o caso monotonicamente crescente. Né? Mas esses termos de oscilação estão sempre lá, né? Porque eles vêm daquela integral que eu te mostrei. Né? Tá. Então, existem contribuições oscilatórias junto com esse crescimento. Então, o que você vê desse resultado aqui, se você fizer a integral dessa expressão, né, o que você vê é um crescimento linear somado com oscilações. Tá? E que você pode diminuir a contribuição dessas oscilações a partir da escolha da frequência ômega zero do campo elétrico. Né? Tá. Então, esses termos de oscilação, eles estão lá, o que eles podem contribuir mais ou menos, dependendo da magnitude da frequência ômega zero. Tá. Tá bom, então. Alguém Agora quer o Gabriel mais tem perguntas, pessoal? o Gabriel tem uma, pode fazer. Oba, oi Marcos, tudo bom? Oi, Obrigado tudo bem, Gabriel. Eu fiquei assim curioso com, no fundo, um dos seus últimos slides, né, sobre os mecanismos que levam a ter uma taxa de produção de entropia negativa. E porque eu fiquei pensando em duas coisas, na verdade. Eu não sei se faz sentido. A primeira é que, na verdade, pelo menos eu entendo essa expressão de força vezes afinidade, afinidade vezes corrente, desculpa, como sendo, na verdade, o fluxo de entropia, não a produção de entropia. Ou seja, a produção seria isso mais a taxa de variação da entropia do sistema em si. Que talvez no modelo aí não seja fácil de calcular, mas eu imagino que como
você tem esse campo externo dependente do tempo, a entropia do sistema deve estar oscilando também. E aí, na minha cabeça, se você adicionasse a isso a SDS dt, você obteria algo positivo. Não sei se isso... Essa é uma boa pergunta. O que a gente tentou aqui foi seguir, digamos assim, o receituário, estritamente falando, né, o receituário da termodinâmica de processos irreversíveis, né? Então, o que a gente construiu aqui, ao meu ver, por exemplo, né, quando a gente pega essa forma bilinear aqui, de fato, se você pegar o receituário da termodinâmica de processos irreversíveis, para o caso exclusivamente da condução elétrica, né, esse camarada que entra aqui é a corrente, é a densidade de corrente elétrica, e essa força, a força generalizada associada, é o campo, na verdade, dividido pela temperatura, né? Faltou um 1 sobre T aqui para ter dimensões corretas. Do jeito que eu escrevi aqui, onde eu tenho campo vezes corrente, isso aqui, a rigor, a dimensão disso é literalmente a potência dissipada, né? Então, a meu ver, o que está aqui é literalmente o receituário da termodinâmica de processos irreversíveis. E até onde eu entendo, essa é a grandeza que lá as pessoas dizem que deve ser sempre não negativa, né? Então, Desse ponto de vista, eu acho que a gente seguiu a receita. Se eu abro o livro do Prigogine ou do Mazur e eu vejo o que eles falam ali sobre o efeito termoelétrico ou sobre a condução elétrica e quem seria a força termodinâmica associada, me dá a impressão que é literalmente isso que a gente fez aqui. Então, desse ponto de vista que eu acho que a gente está de acordo com o que essas pessoas dizem, mas, enfim, essa outra contribuição que você está falando seria algo além, né, disso, né? Não, se você pegar a própria desigualdade de Clausius, né, ou sei lá, a definição da produção de entropia como sendo o delta S do sistema mais um beta Q ali, né, ou seja, acho que inclusive esse é o seu primeiro slide, se não me engano. Uhum. Se você puder voltar lá rapidinho. Bom, não, tudo bem, aqui não tenho... pode ser essa W menos delta F que é parecida, né? Mas, ou seja, em geral, quando você escreve em termos da desigualdade de Clausius, que você fica delta S menos beta Q, e aí você tem o beta Q, que faz o papel desse J vezes F da sua fórmula, que é, ou seja, uma afinidade vezes uma corrente, e você tem um delta S que é a variação da entropia do sistema. Uhum. E aí, ou seja, a soma desses caras como um todo tem que ser positiva. Pelo menos é assim que ou seja, em geral a gente faz quando o sistema está fora do equilíbrio, porque a fórmula que você escreveu, ela me parece valer assim para o estado estacionário, né? Porque aí o dsdt é zero, então não tem esse termo extra. Mas não é para... Enfim, eu acho que você diz a forma bilinear seria válida só para o estado estacionário, é isso? Até onde eu entendo, sim. Ou pelo menos assumindo que a entropia do sistema não está mais mudando. Entendi. Pode ser. Não vou conseguir cravar isso aqui agora, mas pode ser. Não, mas tudo bem, eu não queria também ficar enchendo o saco com isso. Eu só estava assim, pensando em motivos para isso estar acontecendo. E aí, isso me leva à minha segunda pergunta, que eu queria saber, que é a seguinte. Eu já vi, talvez o comentário do Fiore tenha ido na mesma direção, que tem casos onde você vê uma taxa de produção de entropia negativa. A entropia integrada, o sigma é positivo, mas a taxa é negativa. Em geral, eu já vi as pessoas associarem isso com não markovianidade. Ou seja, a taxa de entropia é negativa porque você tem um backflow de informação de tempos passados, né? Eu não sei se... E aí eu queria perguntar, nesse caso, seria isso que está acontecendo? Ou seja, bom, depende... Tem uma memória ali? Aí a gente então, se você... Então, a gente vai entrar numa seara que pode ser meio complicada, como você sabe, né? Falar de não markovianidade pode ser complicado, mas, grosso modo, deixa eu chegar num slide aqui, grosso modo, o que você tem aqui é um efeito de memória, né? Porque se você olhar aqui, o que a lei de Ohm fala para a gente é que a corrente, ela existe com um certo atraso em relação ao campo elétrico, né? E esse atraso, codificado aqui pela função resposta, você pode entender que é o quanto o sistema demora para responder. Então, quando eu escrevo uma relação linear desse tipo, via uma convolução, eu estou introduzindo uma memória. Eu estou dizendo que
o sistema demora um certo tempo para responder. Se isso pode ser diretamente relacionado com não marcovianidade, eu sei que em alguns casos sim, mas eu não sei, não tenho certeza se sempre isso implica em não marcovianidade, mas com certeza existe aqui uma memória, já que eu estou expressando a corrente como uma convolução, né? E essa função resposta, dentro dela, tem uma escala de tempo característica, então ela simplesmente diz para mim que o sistema demora a responder, e essa demora, quer dizer, o sistema demora a responder principalmente às influências externas que são mais rápidas, né? Então, existe sim uma questão de memória aqui. Se isso necessariamente implica em não marcovianidade, eu já não sei dizer. Entendi, legal, bacana. Obrigado. Não. Oi, Pedro, posso fazer? Deixa eu só fazer um comentário no comentário do Gabriel. Eu acho que a questão da forma bilinear só é válida mesmo no steady state, mas a gente chegou a ver um gráfico em que a taxa de produção de entropia ela fica negativa no steady state, não é? Num dos últimos Isso, gráficos. Sim, sim. Então, só isso não explicaria mesmo, né? Lá no... O último gráfico aqui, deixa eu chegar nele lá, aquela convolução que eu mostrei para vocês, que vem da lei de Ohm, ela descreve uma parte transiente, né? Uhum. E depois vocês veem que existe um estado estacionário que é alcançado aqui, né? Aqui, por exemplo, uma das coisas que a gente está querendo ver, por exemplo, né? E aí o Gabriel sabe bem disso, é que existe essas componentes da produção de entropia que o Esposito e o Vandenbroek formularam, né? Que são as contribuições adiabática e não adiabática, né? E você poderia dizer que num estado estacionário, por exemplo, você teria essas contribuições, né? Então, como, por exemplo, pegar essa forma bilinear de processos irreversíveis e, de repente, achar essas componentes adiabática e não adiabática? É uma das coisas que a gente está olhando, por exemplo, né? Mas aqui, de fato, depois de um transiente, né? De fato, tem um estado estacionário aqui e ele tem essas taxas negativas, né? Não, mas deixa eu só rapidinho fazer uma... acho que a palavra steady state pode ser usada em mais de um significado, né? Quando eu quis dizer steady state, eu quis dizer realmente independente do tempo, não um ciclo limite. Ou seja, nesse caso não é um steady state, ele tende para um estado que continua dependendo do tempo. Então, imagine, por exemplo, que a entropia do sistema vai ficar oscilando periodicamente no tempo. Isso, eu estou usando o termo estado estacionário nesse sentido. Isso, no sentido de um ciclo limite mesmo. Você tem um campo oscilante, né? E depois de um certo transiente, o seu sistema entra num estado que é dependente do tempo, mas que é estacionário. O Pedro, posso falar? Pode falar sim, Mário. O Marcos, isso que falou Gabriel é exatamente isso que está acontecendo. A variação de entropia de um sistema tem duas contribuições. Uma é a taxa de entropia, outra é o fluxo de entropia. Uhum. Estado estacionário, ou melhor, quando essas grandezas não dependem do tempo, tá? Ou seja, o estado estacionário, mas independente do tempo. Aí a variação da entropia é zero. Portanto, os dois, a produção e o fluxo, se tornam iguais. Então, você pode usar a fórmula do fluxo para a produção de entropia. Isso é que disse o Gabriel. No seu caso, como ele está oscilando no tempo, nunca você vai ter a igualdade entre o fluxo e a produção, porque tem a parte da variação temporal da entropia. Agora, se você tirar a média temporal no ciclo, aí sim, aí essa média temporal, a variação da entropia, né, no ciclo, ela se torna zero. Aí as duas grandezas, produção e fluxo, num ciclo, são iguais. Então, nesse caso, ela tem que ser positiva a produção de entropia. E parece que está obtendo isso, não está? Se você tirar a média. Se eu tiro a média temporal, eu tenho coisas positivas. Então tá, esse que é o ponto importante aí. Então você não está obtendo taxas negativas, está obtendo fluxos negativos.
O meu contra-argumento é que eu segui à risca o receituário da termodinâmica de processos irreversíveis. Então, Aquele receituário é para sistemas do estado estacionário. mas eu vejo um estado estacionário aqui depois de um tempo, né? O estado estacionário independente do tempo. Estado Mas- estacionário independente do tempo, sim. Mas eu não entendo essa parte do estado estacionário independente do tempo. Então, O que eu quero dizer é o seguinte, é isso que o Gabriel falou. Ou você tem um sistema em que não tem oscilações, portanto, ele vai para um estado independente do tempo, ou então você toma uma média temporal num ciclo. Pega um ciclo e integra. uhum. A gente tem que fazer isso para salvar a produção negativa. Não pode ser negativa. Se for negativa, a segunda lei está furada. A gente não quer isso, né? Ou a gente reformula a segunda lei. Eu não sei. É isso que eu estou trazendo aqui para discutir. É isso que eu estou trazendo aqui. Não tem Pra como discussão. reformular a segunda lei. Não, Reformular a segunda lei é o moto, a segunda lei é um moto, como é que é? Moto perpétuo de segunda espécie. Não, então, deixa eu colocar as coisas de uma forma melhor. Eu acho muitas vezes que existe uma formulação da segunda lei em termos de taxas de produção e entropia, que muitas vezes a gente não entende bem em que regime ela é válida, né? E às vezes, ao meu entender, talvez deveria ser melhor formulado o que se entende por taxas não negativas de produção e entropia. Eu acho que isso nem sempre é bem colocado. É só isso que eu estou querendo dizer. Não, mas isso aí é bem colocado. Sempre que uma formulação da segunda lei é você definir a taxa de produção de entropia e dizer que aquilo é positivo. Isso em modelos microscópicos, dado pela termodinâmica estocástica, é isso. Ela, por definição, ela é positiva. Não tem como ser negativa. Uhum. É isso. Obrigado, Marcos. Yeah. Mais alguma pergunta? Pedro, obrigado, Pedro. Nada. Bom, acho que não temos mais perguntas, então vou encerrar aqui. Semana que vem a gente vai ter o seminário do André Timpanaro, o TIMPA, e o tema é o princípio de Landauer à temperatura zero. Vai ser no mesmo horário, na quarta-feira também. Se vocês quiserem mais informações, tem lá no site. Obrigado mais uma vez, professor Marcos, pelo ótimo seminário, muito interessante. Eu que agradeço. E é isso, Marcos, muito obrigado pelo bom seminário aí. Obrigado a todos aí pela audiência, tá bom? Espero que vocês estejam